Seja bem-vindo ao Parlamento Regional, hoje com os deputados Elvio Encarnação, do PSD, Lino Abreu, do CDS, Carlos Pereira, do PS e Eduardo Elches, do PND. Temas para esta noite: a conta da região de 2012, debatida hoje e aprovada na Assembleia Regional, e também o debate potestativo, proposta apresentada pelo PS, para obrigar o Governo a debater o estado da região. São temas centrais para o debate desta noite. Como é hábito neste programa, reservamos sempre o primeiro minuto para um tema livre à escolha de cada deputado. Hoje começo por Lino Abreu, do CDS. Muito boa noite. Eu vou falar de três pontos, dois positivos e um negativo. Vou começar pela parte negativa. É a notícia vinda a público, lançada novamente pelo Governo Regional, que acha que a retoma económica deve ser novamente concentrada na construção civil. Nós achamos que deve ser o contrário. A retoma económica deve ser lançada e iniciada novamente pelo setor privado, pelo setor empresarial, de modo a que crie riqueza, crie valor, crie emprego e que faça a diminuição das falências que tem vindo a assistir nos últimos tempos. Pela via do investimento, pela via da construção civil, cria postos de trabalho que não são sustentáveis, não são duradouros, e isso já tivemos o péssimo exemplo que foi em algumas obras que não teve retorno nenhum em termos económicos, em termos financeiros, nem até em termos sociais, e o descalabro que foi em termos de endividamento que a região está a atravessar por via das más prioridades que aconteceram essencialmente nos últimos 10 anos. Pela via positiva, são dois projetos que nós apresentamos, passou um pouco despercebido a comunicação social, que é um diploma que prolonga o prazo para a regularização dos prédios, que tem vindo a público, uma polémica junto à Orla Marítima do Polo do Mar e do Jardim do Mar. Nós pretendemos que haja um alargamento do prazo até 2015, de forma que as pessoas que têm os seus terrenos, as suas casas ali junto à Orla Marítima, possam regularizar e que possam ter as suas habitações restadas dignamente. Outra também é um projeto que recomendamos ao Governo Regional que ponha em prática aqui na região autónoma da Madeira, por via da violência doméstica, que ponha em prática uma bolsa de casas, como já existe em termos de continente, que até foi um projeto do PS, que nós fazemos questão de pôr em prática aqui na região, que também aqui na região, infelizmente, temos violência doméstica e muitas das vezes precisamos deste apoio em termos sociais. Vamos então avançar para os temas que estão agendados para o debate desta noite, começando pela conta da região e começando pelo Lino Abreu, um deputado do CDS, que hoje disse no Parlamento que a dívida da Madeira já ultrapassa os 7 mil milhões de euros. Que contas é que fez para chegar a esta conclusão, quando se tem falado que a dívida andará na casa dos 6 mil milhões? 5,8 por aí. Nas nossas contas, os encargos assumidos e não pagos e a dívida financeira e a dívida comercial ultrapassa essa dívida que acabou de dizer. É preciso não esquecer que a dívida foi aumentada por um empréstimo do PAF de 1,5 mil milhões. As pessoas esquecem-se disso, não é? Mas esse valor é para pagar. As pessoas esquecem-se. E estão sempre na mania dos 5,2 mil milhões. Não, tem que aumentar os 1,5 mil milhões. Está a ver como chega rapidamente aos 7 mil milhões. É que a partir de 2016 vamos ter que pagar a amortização do 1,5 mil milhões. Portanto, a nossa dívida mantém-se, não diminui, aumentou. As pessoas esquecem-se. É que esta ajuda com aval do Estado é para se pagar. Já estamos a pagar os juros. Hoje já se paga cerca de 100 milhões de euros em juros, não é? A partir de 2015, o serviço da dívida vai ser superior a 150 milhões ano, só do 1,5 mil milhões de euros de empréstimo. Portanto, a nossa dívida, que era no início de 2012, aumentou. Não diminuiu, Gil, aumentou, porque este 1,5 não é fundo perdido, é para se pagar. Infelizmente é para se pagar. Mas nós e não aqui temos meios para se pagar. De contas consolidadas nesta altura? Em relação à conta de 2012, é o resultado do descalabro financeiro e das opções mais mal tomadas nos últimos 10 anos, como toda a gente sabe. É o desespero e o sufoco financeiro que está aqui representado, que foi representado na conta de 2012. Portanto, a conta de 2012 é preciso não esquecer que foi a conta onde o primeiro ano do plano de ajustamento financeiro se fez. Nós assinamos o plano de ajustamento financeiro a 27 de janeiro de 2012 e a conta de 2012 refletiu o aperto financeiro com um aumento da carga fiscal imposta por esse plano de ajustamento financeiro, não sei se recorda. O plano previa logo no primeiro ano um aumento da carga fiscal em 126 milhões de euros, 126 milhões, para além dos impostos
que os madeirenses pagavam e as empresas. Portanto, foi um ano de grandes sacrifícios, foi um ano onde os madeirenses tiveram um aumento da carga fiscal nunca vista nos últimos 36 anos. Também é preciso recordar que foi o primeiro ano onde o desinvestimento público se fez pela via da redução da despesa, não pelos cortes da despesa corrente, mas sim pela via do investimento. Quero recordar que foi neste ano que o Governo propôs, e fui obrigado também a aceitar, a redução do investimento, que estávamos habituados a fazer, um corte de cerca de 400 milhões de euros só no investimento público, e tudo o mais foi por via da redução dos salários e das pensões na função pública. Portanto, foi um ano que os madeirenses se recordam e não querem voltar a repetir. E nesta altura, passados estes 2 anos, estamos em 2014, estamos ou não melhores do ponto de vista financeiro, as contas da região, do que nessa altura? O Governo disse na apresentação do Orçamento de 2014 que tinha uma conta consolidada, um orçamento consolidado. Consolidado, não vi nada na altura, na discussão do Orçamento para 2014. O que nós assistimos foi a desconsolidação do passivo financeiro e da dívida financeira e comercial. Como eu disse ainda há pouco, as contas não estão consolidadas, as contas estão arrumadas, coisa que não acontecia até 2011, no final de 2011, porque, como sabe, havia facturas que andavam desaparecidas, havia contas que não estavam consolidadas, a dívida no final de 2011 não ultrapassava 2,4 mil milhões de euros, 6 meses depois, com a fiscalização das finanças, passou para 5,4 mil milhões, e quando o Governo Regional vem dizer que no início de 2014 que a dívida está consolidada, não, a dívida está, pelo menos, contabilizada, está registada, não está consolidada, porque consolidar uma dívida de cerca de 7 mil milhões e sem saber as receitas que são necessárias para fazer face ao cumprimento do serviço da dívida, penso que será muito difícil chamar uma dívida consolidada quando não temos as receitas suficientes para fazer face aos nossos compromissos assumidos. Já quero uma coisa, o Carlos Pereira também, muito rapidamente, para depois avançarmos para outro tema. Existir numa consolidação feita pelo Governo Regional na apresentação destas contas e também no orçamento de 2014. Foram as expressões usadas Mas a consolidação, como é que se pode consolidar a dívida financeira e a dívida comercial à custa, como foi feito, por via de um plano de ajustamento financeiro, com o aumento da carga fiscal, com a redução de investimento, com o aumento do desemprego, com a diminuição do poder de compra, com o aumento exacerbado das falências? Quando é que se pode chamar que a nossa dívida está consolidada quando não somos capazes de mostrar que temos receita para fazer cumprir os nossos compromissos a médio e longo prazo? Olha, só nos compromissos fixos para 2014, para este ano, nós temos à volta de 357 milhões de euros. E o que é? São serviço de dívida 107 milhões em juros, só em juros, amortização de capital de 100 milhões e mais 150 milhões à volta das PPPs, que representam um compromisso e um encargo fixo financeiro acima dos 357 milhões. E o que representa, tão só, cerca de 50% das nossas receitas fiscais. E para não falar da saúde e da educação, que leva mais de 90% dos nossos impostos. Mas a forma como o Governo tem... Diz que a nossa dívida está consolidada e que não somos capazes de criar receita, não somos capazes de dinamizar a economia para aumentar a receita, a não ser pela via do Centro Internacional de Negócios, felizmente, temos vindo a constatar que é o único setor que está a criar riqueza e que está a aumentar a receita fiscal, por via do Centro Internacional de Negócios. Felizmente o Governo tem andado com atenção e que, felizmente, nos últimos anos tem olhado de uns olhos diferentes que não usava há uns anos atrás. Relativamente a esta questão das finanças, convém salientar que o Governo da República, através do Ministério das Finanças, tem feito algumas referências positivas à forma como a região tem desenvolvido a sua política financeira. Não, o Governo da República também não é exemplo para ninguém. Mas o Governo da República tem dito é que a região tem mantido as metas orçamentais previstas no PAEF. Tem, mas à custa de quem? À custa de quem? Do número de desempregados, cerca de 23 mil desempregados, passou de um momento para o outro, um ano, num espaço de 16 meses, passou de 17 mil para 22 mil. Em 3 anos encerraram cerca de 3.360 empresas. Já foram quando abriram 2.200. Com déficit aqui de empresas, cerca de 1.080 empresas. Quando o pedido de compra diminuiu em todos os concelhos, quando a dívida aumentou,
quando o pedido de compra nas famílias e a necessidade de reinvestimento das pequenas e médias empresas foi posto em causa pela redução do investimento. Vamos ser claros, a Madeira, a partir de 2016, não tem condições de cumprir os compromissos assumidos. E qual é a solução? A solução é um compromisso com a Madeira, que nós, o CDS, já propusemos, em parceria com diálogo com todos os partidos, até com o Governo, até com o objetivo de renegociar a dívida, de rever a situação da saúde e da educação, fazer com que o Estado português pague per capita o custo da educação e da saúde. Só aqui beneficiávamos com a saúde, isso passa aqui, com a saúde, com a educação, a redução em 300 milhões de euros. Só aqui, se a Madeira conseguisse renegociar que os custos per capita da saúde e da educação... O que está a sugerir é que haja um entendimento entre diferentes partidos. Não, todos, tem que haver um entendimento. Eu penso que não há nenhum partido... Não se resolve nada. Não há nenhum partido... Para concluirmos esta parte sobre a conta da região, o CDS vê esta iniciativa do PS. Acho que é uma excelente iniciativa, é uma forma de pôr o Governo a dizer aquilo que pensa, pôr o Governo a dizer aos madeirenses aquilo que quer fazer com a Madeira no futuro. Saber como é que vai pagar uma dívida incalculável, uma dívida acima do nosso PIB regional, que já é superior a 124% do nosso PIB regional. Como é que vai assumir o pagamento dessa dívida? E quero dizer aqui, o Sr. Deputado Elvio, 3 números muito fáceis para as pessoas perceberem. Hoje, a Madeira tem compromissos assumidos que tem que pagar cerca de 350 milhões de euros. Em 2016, com o pagamento da responsabilidade do PAEV, passará a pagar cerca de 500 milhões de euros. Somando a educação e a saúde, são cerca de 750 milhões de euros, o que soma uma verba de 1,2 milhões de euros, de 1,2 mil milhões de euros. E quando apenas temos de receita fiscal previsível cerca de 850 milhões de euros, aqui logo temos um déficit de 400 milhões de euros. Há uma necessidade de todos os partidos ter um compromisso com a Madeira e em relação ao Governo da República, de modo a rever todas as transferências financeiras que a Madeira tem e rever o PAEF. E acima de tudo, Gílio, que não é menos importante, é que se altere o modelo do modelo de gestão que tem sido vindo pôr em prática da saúde e da educação. Não é admissível que a Madeira tenha os encargos de 100% com a educação e a saúde. O Governo da República tem que assumir o custo per capita da educação e da saúde. O Governo Regional negociou isso. Mas não foi capaz de reduzir. Negociou em 78. Não foi capaz de reduzir. Foi capaz de assumir todos os custos. Não só quis ter o poder Basta que isso acontecer. A Madeira via assumir que bastava isso acontecer, que a Madeira vinha a reduzir, em termos de encargos, cerca de 300 milhões de euros. Vamos avançar para um último tema. Enfim, estamos na reta final do programa. Pedir a vossa opinião aos deputados regionais sobre a situação que se vive nesta altura na Venezuela, de tensão, como temos assistido nos últimos dias. Lino Abreu, temos uma comunidade vasta naquele país. Como é que olha para aquela realidade? Uma situação difícil, uma situação onde a comunidade madeirense está a viver momentos difíceis, onde essencialmente a segurança é posta em causa todos os dias, onde os bens essenciais começam a escassear e começam a faltar, onde vive-se constantemente em pânico, onde a segurança não se vê e onde a instabilidade em termos de políticas do governo também não se vê. O que se vê é uma guerrilha diária, é uma instabilidade que não se vê o fim à vista, e, infelizmente, com consequências gravíssimas. E acha que a diplomacia portuguesa, enfim, a região não tem, digamos assim, pasta de negócios estrangeiros, mas pode ter algum exercício de diplomacia, deveria estar a funcionar e a desenvolver, enfim, alguns mecanismos no sentido que os canais diplomáticos, de proteção da comunidade lá existe? Eu penso que os canais diplomáticos em termos de país, para aquilo que eu sei, têm vindo a acontecer nos últimos dias, de forma a chamar a atenção de uma necessidade de, no mínimo, manter a segurança, não só pela população, pela comunidade madeirense, mas como todos os residentes. Pena é que foi tornado público uma situação, infelizmente, apoiada por um deputado europeu regional, que subscreveu um documento que foi votado no Parlamento Europeu, que já veio um documento de apelo à paz. O apelo à paz, mas que pode trazer...
mas pode trazer algumas consequências em termos negativos. Infelizmente, penso que o deputado estava de boa fé, mas que, pelas palavras do embaixador já em Lisboa, de Venezuela em Lisboa, que achou que não era oportuno e que o deputado madeirense não devia subscrever, e eu acho que, infelizmente, mas já foi feito, agora não há volta a dar. Agradeço a vossa presença, Olinda Abreu, o Elvio Encarnação, Eduardo Elches, Carlos Pereira. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com o Parlamento Nacional, desta vez com os deputados da Madeira, à Assembleia da República. Boa noite, fique bem.